Podes Crer com José Fidalgo, sejam bem-vindos a mais um episódio e desta vez é o episódio número 5 da segunda temporada. O tema é controverso, mais uma vez. O tema é Rogai por nós, apóstolos de Deus. Mais uma vez lembrar que estes episódios não são cronológicos, mas também dizer que não são estudos bíblicos. É uma conversa que eu estou a ter com aqueles que dão a honra de ouvir estes episódios e vamos conversando. Tenho contado muito acerca da minha história, um pouco daquilo que se passou na Igreja Maná e depois recentemente também na Zoe e na Renovo. A partir deste episódio, deste 5º episódio da segunda temporada, eu quero começar a falar de maneira a ajudar a todos a reconhecer o erro, o fio de ensino que muitas vezes nos leva a afastar-nos de Jesus Cristo, do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A mentira é muito subtil. Ela parece-se muito com a verdade. Mas a verdade é uma só. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando andou entre nós, Ele veio anunciar as boas notícias. É isso que significa o Evangelho, as boas notícias. E ele também referiu-se que ele mesmo, dele mesmo, não veio trazer nenhum assunto. Tudo o que ele falou amando do Pai, Deus Pai. E isso é importante porquê? Porque Jesus Cristo é Deus que se fez carne e andou entre os homens e anunciou-nos os seus pensamentos, as suas ideias, o que é que ele pensa sobre tudo o que nos rodeia, sobre nós mesmos, sobre o universo. E o pouco que ele falou, o pouco que os discípulos conseguiram registar, os que andaram com ele, aquele pouco que eles conseguiram registar nos deixaram cartas e também evangelhos, que é o caso do Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, bem como as cartas dos apóstolos, aqueles que de facto andaram com Jesus Cristo, tocaram, conforme João diz, tocaram no verbo da vida, tocaram na vida, andaram com Ele, comeram com Ele, então conseguiram registar o máximo possível do que ele anunciou e eu creio de todo o meu coração que todos os registros que nós temos à nossa disposição, não só no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, são mais que suficientes. Nós não precisamos de mais nenhuma revelação, não precisamos que nenhum anjo venha nos dizer mais coisas, acrescentar mais coisas ao que já foi dito por Cristo. E isto é muito importante porque, volta e não volta, aparecem sempre pessoas que trazem palavras especiais, revelações especiais, dizem que são profetas amando de Deus para falar de coisas para os fins dos tempos, coisas que se irão passar e que nós temos que estar preparados. E vou-vos já dizer de antemão aqui o seguinte, eu tenho muita relutância em acreditar nessas pessoas, porque na verdade o que eu creio mesmo é que eu não preciso de mais nenhuma revelação. Nós não precisamos de mais nenhuma revelação acerca de absolutamente de nada. Tudo o que o ser humano necessita de saber já nos foi deixado escrito pelos antigos profetas, nas antigas escrituras, chamado Velho Testamento, e também através de Jesus Cristo, que ele não escreveu nenhum livro, não escreveu nenhuma carta,
mas as testemunhas que andaram com Jesus. Esses escreveram e deixaram-nos documentos muito importantes para que nós possamos saber quais são os pensamentos de Jesus Cristo acerca daquilo que é essencial. E também foi dito e está escrito, ficou escrito para nosso ensino também, que quando Jesus tornar, então todos nós iremos, digamos assim, ter a plenitude de toda a sabedoria e revelação que nós necessitarmos. Mas até lá, aquilo que foi escrito e aquilo que foi deixado pelos testemunhas que andaram com Jesus Cristo é mais do que suficiente para nós sabermos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Dito isto, é importante reforçar o seguinte, antes de irmos lá à questão do tema, não é? Rogai por nós, apóstolos de Deus. Queria antes reforçar o seguinte, que é importante nós entendermos. O Evangelho, as boas novas, só há um. Preste bem atenção, eu já disse muitas vezes isto em outras situações, noutros ambientes, noutras ocasiões, noutros tipos de ensino, mas quero reforçar novamente, o Evangelho só há um. Jesus não tem 2 evangelhos, nem 3 evangelhos, nem 4 evangelhos, nem 5, nem nada disso, nem revelações novas. Ele já falou o que precisava de falar e o evangelho é apenas um. A boa nova é apenas uma. Glória a Deus. Isto é muito importante, porquê? Porque, por vezes, nós verificamos tantas diferenças, tantas doutrinas que se opõem uma à outra. E nós ficamos tão confusos a pensar assim, mas quem é que está a falar a verdade? Depois vêm pastores muito famosos, dizem uma coisa, depois vêm outros, dizem outra, que vai contra aquilo que o outro falou. E está uma confusão tão grande atualmente na internet, há tanta gente a falar de Deus, tantas pessoas a falar da Bíblia, etc. E ouvimos um que tem uma ideia, vem outro tem outra, é umas confusões tão grandes. E a grande questão é, em que acreditar? Em quem acreditar? Vou acreditar no quê? Bem, o primeiro grande conselho que eu quero dar a todos é arranjem uma Bíblia. Adquirem uma Bíblia, pelo menos, por favor, arranjem uma Bíblia. Isso sim, acho que é importante que toda a gente possa ter uma Bíblia e começar a lê-la. É importante ler a Bíblia. Eu costumo dizer que nunca se vendeu tantas Bíblias como nos dias de hoje. No entanto, há tanta ignorância, cada vez há mais ignorância acerca das coisas de Deus. Lá está, porquê? Porque depois vem o fulano tal, o apóstolo tal, o bispo tal, o fulano tal que é tão conhecido em todo o mundo, que vem com uma revelação nova, e vem com uma doutrina nova, e vem com uma conversa nova, e nós ficamos a acreditar naquelas coisas e não vamos verificar, de facto, a Bíblia, se de facto aquilo que eles estão a dizer tem consistência ou não. Alguns poderão dizer, não, mas está na Bíblia, porque eles recitam versículos bíblicos. Pois, a questão é que muitas vezes as pessoas recitam versículos bíblicos, mas estão fora completamente de contexto. E muitas vezes estamos a usar de histórias que aconteceram com certas pessoas específicas que estão na Bíblia, mas aquilo foi para aquelas pessoas. Não significa que seja para nós, não tem nada a ver connosco, tem a ver com aquelas pessoas que viveram aquilo naquele tempo, então aquilo tem a ver com essas situações. E por vezes nós pegamos em tantas passagens de versículos bíblicos e misturamos tanta coisa que fazemos, como eu costumo dizer, pastéis de bacalhau. É uma mixórdia de temas, de versículos, uns a quererem provar uma coisa, depois vêm outros, desdizem o que o outro disse. É uma confusão, como eu disse há pouco, está absolutamente a confusão está instalada. Bem, eu não quero contribuir para mais confusão. Deixe-me dizer isto que é importante. Eu não gostaria que as minhas conversas viessem
trazer ainda mais confusão. Mas, bem, já que há tantas pessoas a falar de tanta coisa, então deixem-me cá falar, a expor, vocês que estão aí analisem e vocês acreditam ou não, já não depende de mim. Mas, pelo menos, quero deixar estas exortações muito importantes. Primeiro, adquira uma Bíblia, comece a ler a Bíblia e sempre que você ouvir alguém a falar de Deus, temos que de facto verificar, você verifica com os seus próprios olhos, se é de facto de Deus ou não. Bem, voltando então ao tema, rogai por nós, apóstolos de Deus. Porquê é que eu fui buscar este tema? Eu fui buscar este tema inspirado numa frase que todos os dias se ouve na Rádio Renascença, ou antes do terço, ou durante o terço, ou até mesmo já aconteceu eu ouvir esta frase ao longo do dia na Rádio Renascença. E a frase diz assim: rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, para que sejamos dignos de receber as promessas. Esta é uma frase muito usada na Igreja Católica. E volto a repetir, a frase diz assim, é uma oração. Eles usam esta frase como uma oração. Rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, para que sejamos dignos de receber as promessas. E quando nós ouvimos uma oração assim, a maior parte das pessoas, porque desconhecem o que a Bíblia fala, acha uma frase absolutamente lindíssima. Qualquer bom católico vai dizer assim, então qual é o mal? É mesmo assim, temos mesmo que pedir à Santa Maria para que ela rogue por nós a Deus, para que sejamos dignos de receber as promessas de Jesus Cristo. Só que este tipo de frase, que muitas vezes é ensinado, não é? Em vez de nos aproximarmos de Jesus e de Deus, isto afasta-nos de Deus, afasta-nos do Evangelho. Isto é tudo menos Evangelho. É tudo menos Evangelho. Porque a boa nova, que é o Evangelho, vem nos dizer outra coisa completamente diferente. E agora, esta semana, há poucos dias, faleceu um artista português, o Marco Paulo, e ele era muito devoto à Virgem Maria. Ele ia muitas vezes a Fátima, tentando pedir a Maria que rogasse por ele para que ele pudesse vencer o cancro, vencer aquela enfermidade ou vencer outro tipo de situações da vida pessoal dele, enfim, que é o que muitas pessoas em Portugal, e com todo o respeito eu falo assim, tentam, enfim, pedir ajuda a Deus para que Deus possa, enfim, ajudar e abrir portas e curar os seus familiares, os seus amigos, ou, enfim, tanta coisa que se pede no santuário de Fátima. Muitos pedidos são feitos lá, usam as velas, as promessas, enfim. Mas tudo está dentro deste contexto, deste pensamento que é: roga-se à Santa Maria, à Mãe de Deus, para que ela possa de facto interceder a Deus por nós, para que sejamos dignos de receber, enfim, as promessas de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de sermos ajudados, ou o que quer que seja. Em primeiro lugar, tudo isto está contra o Evangelho. Porquê? Porque a boa notícia é que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, que é o que a Escritura fala, a não ser através de Jesus Cristo. Então, o único intermediário que Deus aceita para que Deus possa ouvir as nossas orações é Jesus Cristo. Eu sei que a maior parte dos católicos acreditam em Jesus Cristo, mas quando colocam a Maria, que eles chamam a Virgem Maria, Fátima, ou a Senhora
a Conceição, que é muito usado, creio que agora estou aqui um bocado atrapalhado, já não sei bem onde é que é usado, mas usa-se muitos nomes, a Conceição, Aparecida é o que eu queria dizer, no Brasil, ou então Lourdes, que está em França, né, aqueles santuários. Então, no fundo, estão todos a pedir à mesma entidade, que é a Mãe de Deus, que ela possa interceder a nosso favor. Ora, Maria, com todo o respeito, ela foi uma mulher absolutamente fantástica, que serviu a Deus e ela foi obediente a Deus, porque Deus lhe pediu algo absolutamente incrível. E ela aceitou ser o veículo que Deus usou para que Cristo viesse ao mundo. Agora não quero entrar em pormenores, tudo isso está descrito. Por exemplo, se leres os primeiros capítulos do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que Mateus escreveu, você vai descobrir como é que isso aconteceu. Então, ela foi usada por Deus como veículo para que Cristo viesse a este mundo, mas, na verdade, tudo o resto, ela foi uma mulher como qualquer um de nós. Uma mulher como qualquer um de nós. Sujeita às mesmas paixões, às mesmas situações, morreu como qualquer um de nós. Vai morrer, ou já morreu, aqueles que já morreram e aqueles que ainda estão vivos, um dia vamos todos morrer. Portanto, ela foi uma mulher que, de facto, foi usada por Deus, mas foi só isso. A partir dali, aquele que tem sobre ele a obra da redenção de todo o mundo está em Cristo Jesus. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o Deus que se fez homem e andou entre nós. Ele é o caminho. Por isso é que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem e segue-me. É o que Jesus diz a todos nós. Vem e segue-me. Ele não diz para seguir a Maria. Não diz para pedir a Maria para que ela possa interceder a nosso favor. E às vezes esta situação de Santa Maria, Mãe de Deus, é muitas vezes vista como parece como se Deus tivesse uma mãe. Deus não tem uma mãe. Deus o Pai, não tem, é Deus. Ele não tem mãe nenhuma. E outra, para que sejamos dignos de receber as promessas. Na verdade, ninguém é digno de nada. Mas em Cristo Jesus fomos todos perdoados. E aqueles que estão em Cristo, então já são dignos de receber as promessas. Então eu não preciso mais de pedir para que eu seja digno de receber as promessas, porque eu já sou digno de receber as promessas, porque os meus pecados foram lavados. Eu fui lavado no sacrifício que Jesus fez por todos nós. A morte de Cristo, naquela cruz, fez com que todos os meus pecados e os teus pecados e os pecados de toda a humanidade fossem perdoados. Então nós não precisamos mais de pedir a ninguém para alguém ir nas nossas vezes, pedir a Deus para que nos torne dignos e merecedores de receber seja o que for. Porque em Cristo Jesus nós estamos livres, fomos libertos e nós já somos tornados filhos de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. Então eu já sou filho, já não sou mais servo. Eu sou digno diante de Deus por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que Ele fez por mim. E aquilo que Ele fez por mim foi Ele que fez, não foi a Maria, não foi o São João, não foi o Mateus, não foi o Lucas, não foi nenhum santo que você possa imaginar, ou qualquer guru, seja quem for, que fez aquilo que só Cristo fez. Ele, Cristo, é que é o caminho. Mais ninguém é o caminho. Então veja,
E você diz assim, então, mas já deu para perceber, mas qual é o perigo então? O perigo é que as pessoas continuam a depender de alguém que em nome, que em nome desse alguém vá a Deus por si e por mim. Esta maneira de pensar, esta articulação na nossa cabeça, este modo de pensar, entrou na igreja evangélica também. Nos evangélicos. Como é que entrou? Entrou no meio dos evangélicos porque nós substituímos a Virgem Maria, substituímos a Aparecida, substituímos a Lourdes pelo o apóstolo Tadeu, pelo apóstolo Fulano de Tal, pelo apóstolo João Santos, pelo apóstolo seja quem for. Ou pelo bispo Fulano de Tal, ou pelo pastor Serafim, ou o que quer que seja, que se usa do mesmo estilo de pensamento. Por exemplo, por isso é que eu coloquei, rogai por nós, apóstolos de Deus, quase que para que orem a Deus para que sejamos dignos de receber as promessas de Jesus Cristo. Porque às vezes é isso que dá a entender e na prática é isso que acontece. Muitas pessoas hoje que se dizem crentes não fazem nada sem o conselho do apóstolo, sem aquilo que eles chamam a bênção do apóstolo. Eu vou pedir a bênção do apóstolo para este negócio. Eu vou pedir a bênção do apóstolo para o meu casamento. Eu vou pedir a bênção do apóstolo para a vida dos meus filhos. Eu vou pedir para que ele ore pelo meu carro novo, para que nenhum mal suceda ao carro, para que tudo vá bem. Eu vou orar para que ele vá à casa, lá à minha casa, ungir a minha casa, para que todo o mal olhado e toda a maldição saia da minha casa. Eu vou pedir ao meu apóstolo. Está a ver a comparação? É exatamente isso que o povo faz. E o povo faz porquê? Porquê que o povo faz? Porque ele é mal ensinado. Porque vem este tipo de ensino. Este tipo de ensino de que, por exemplo, este tipo de ensino vem muitas vezes com a questão da obediência. Temos que obedecer ao homem de Deus. Temos que obedecer aos ungidos de Deus. Ai de alguém que fala alguma coisa contra o ungido de Deus. Cuidado. Então há esta ideia, não é? Que é a mesma ideia que os católicos que fazem com a Virgem Maria, ou com a Maria, porque virgens elas não é mais, porque ela teve mais filhos, portanto não sei porque é que continuam a chamar Virgem Maria, mas pronto. Mas a mesma, como é que eu ia dizer, a mesma postura, a mesma reverência, a mesma atitude que os católicos têm com a Maria, os crentes têm com os pastores das suas igrejas. Isto é duro, mas é a verdade. Porquê? Porque as pessoas olham para os pastores das igrejas, para os apóstolos, para os bispos, qualquer que seja o título da pessoa, como se fosse um intermediário entre nós e Deus. Na verdade, eles cultuam ou cultivam exatamente isso no coração das pessoas. Então, muitas vezes, o que é falado? O apóstolo vai orar a Deus, Deus fala ao apóstolo, o apóstolo chega à igreja ao domingo, fala ao povo, o que Deus disse a ele para falar ao povo. E agora o povo vai ter que obedecer a esse apóstolo, porque se não obedecer a esse apóstolo, está a desobedecer a Deus, porque Deus falou com o apóstolo. Estão a ver o ciclo disto. E isto é um estado absolutamente dramático e perigoso. E é isso que está a afastar as pessoas de Jesus Cristo. As pessoas pensam que estão a seguir a Jesus Cristo, mas não estão. As pessoas estão a seguir a homens, a mulheres.
Mas pastor, fidalgo, o que é que você me quer chamar, chame-me o que quiser. Nós estamos aqui e nós temos que honrar as pessoas que falam de Deus para nós. Ok, uma coisa é honrar, outra coisa é mais do que honra, passa a ser idolatria, idolatrar. Que é exatamente isso que acontece, que é o excesso de honra vira idolatria. Uma coisa é nós respeitarmos as pessoas, respeitarmos aqueles que nos ensinam, termos amor por eles, mas outra coisa é nós termos uma reverência tal que aquilo deixa de ser tudo isto que acabei de falar e passa a ser uma idolatria, tal e qual como se faz com a Virgem Maria. Por exemplo, os católicos vão a Fátima, fazem peregrinações. Aqueles que não podem ir a Fátima vão às suas igrejas locais e continuam a fazer o mesmo como se estivessem na Cova da Iria, no Santuário de Fátima. E eles vão ao templo, para quê? Para pedir favores, mas pedem favores através de um intermediário cuja palavra de Deus diz que não aceita esse intermediário. Assim como Deus não aceita nenhuma oração feita através da Virgem Maria, também não vai aceitar nenhuma oração feita através, seja de que homem for. Tenha o título que tiver. E isto é dramático, porque o que é incentivado é exatamente este caminho que nos tem afastado de Jesus Cristo. E depois, a partir do momento em que nós nos tornamos tão idólatras com certas pessoas, o que quer que seja que essa pessoa diga, é lei, vira lei. Não, se o apóstolo diz é porque é. Não, mas a palavra de Deus diz o oposto. Não. É como quando nós vamos falar com alguém que é muito devoto a Maria, é exatamente o mesmo princípio. Eles têm sempre desculpa. Não, a Maria, não, eu amo a Jesus, mas a Maria, eu tenho cá uma coisa, a Maria. Ai, a Maria. E eu até tenho uma assim grande lá em casa, no meu quarto, uma estátua enorme, eu olho para ela, parece que ela me fala. Se me tiram aquilo, tiram-me tudo. E hoje é a mesma coisa. Ai, o meu apóstolo. Ai, tenho tanta saudade. Quando ele vai viajar, estou sempre a orar por ele, para que corra tudo bem, para que tal, para que aquilo. Mas quando ele vem, é tão bom ter cá o apóstolo. Ai, aquelas orações que ele faz. Ai, quando ele impõe a mão sobre mim. Ai, meu Deus, há uns arrepios para mim abaixo. Ai, aquele homem é mesmo de Deus. E quando nós vamos perguntar a essas pessoas o que é que ela conhece do Evangelho, não conhecem nada. São ignorantes do Evangelho. Elas falam de Jesus, aleluia, dizem aleluia, amém, glória a Deus, mas se o apóstolo diz qualquer coisa que é para se fazer, nem que seja a coisa mais estranha deste mundo, eles vão fazer. A maior parte das pessoas fazem mesmo. Vão e fazem, não querem saber. Porquê? Porque desconhecem as Escrituras, desconhecem o que é que a Bíblia diz. Isto é uma tristeza. Por exemplo, recentemente, alguém bastante conhecido no mundo, de modo geral, quando eu falo não é só em Portugal, estou a falar de modo geral nas igrejas, tem vindo a dizer que a Bíblia não é tão importante para a nossa fé. Por exemplo, eu vou voltar a repetir, há uma pessoa que é bastante conhecida no mundo evangélico que tem vindo a ensinar que a Bíblia não é assim tão importante para a nossa fé. E começa a usar de estratagemas e de ideias e começa a penetrar aquelas ideias na cabeça das pessoas. E as pessoas, em vez de irem fazer o cheque, digamos assim, o checklist, deixa-me lá ver. Ele está a falar aquilo, mas será que é mesmo assim? Deixa-me ir lá ver.
As pessoas não fazem. Porquê? Porque elas já estão habituadas àquele homem é famoso, tem uma igreja grande, e como tem muita gente, então as pessoas pensam, é uma pessoa com frutos. Ela pode ser nem que seja o Papa, mas se o Papa está a dizer uma coisa contrária às Escrituras, então ele está a mentir. Ele bem pode ser sincero, mas está sinceramente enganado. Porquê? Porque não está a falar a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho baseia-se na fé, é pela fé que somos salvos. Ora, se a Bíblia não é assim tão importante para a nossa fé, até o que é importante para a nossa fé? Eu fico abismado. Outra ideia que anda por aí, também, agora recentemente ouvi falar também, que há quem anda a ensinar assim, que nós temos que considerar que a maldição, aliás, vou voltar atrás, nós temos que considerar a maldição como mandamento. Eu fico abismado com isto. E as pessoas dizem amém e acham que estão a ouvir uma revelação XPTO e andam nisto. E quando nós vamos olhar para as Escrituras, e acima de tudo, quando nós vamos ver e olhar para Jesus Cristo, para aquilo que Ele falou, essa gente fala tudo menos o que Jesus ensinou. É impressionante. Mas volto a referir, como as pessoas não leem a Bíblia, o que é que acontece? Elas facilmente acreditam naquilo. Tal e qual como os católicos que acreditam na Maria. Ok? Eu também acredito. Maria foi uma mulher fantástica, mas Maria não é Deus. Maria não é o Filho de Deus. Maria não é Cristo. Maria não é a minha Salvadora. Maria não é a minha mediadora entre mim e Deus. Maria foi uma mulher fantástica, usada por Deus, como todos nós também. Somos pessoas que, apesar dos nossos defeitos, estamos perdoados em Cristo Jesus e Deus usa-se de nós para sermos uma bênção para as pessoas. Não mais do que isto. Não mais do que isto. Porque esta ideia de estarmos sempre à procura de um mediador é muito perigosa. É daí que nascem depois aquelas ideias dos escolhidos, dos ungidos, que anda muito na moda essas conversas aí hoje em dia, não é? Anda muito na moda. Por exemplo, até na política, os políticos usam também estas mesmas ideias porque eles vão copiar o que muitos crentes andam a fazer. E até para obter os votos desses crentes, eles usam as mesmas terminologias. Então, dizer assim, aquela pessoa, vamos votar nela porque ela é um escolhido de Deus para a nossa nação. Porque essa pessoa tem uma chamada, tem algo especial. Então nós andamos sempre à procura de algo especial. E é isso que nós procuramos muitas vezes nos pastores, nos apóstolos, nos bispos, né? Nos gurus, o que quer que seja, que andamos aí à procura. Andamos à procura de pessoas virtuosas, de pessoas especiais, de pessoas com chamada. Aquela pessoa tem uma chamada. Então, se ela está a falar assim, é porque ela sabe o que é que está a dizer. É daí porquê? Porque lá está, rogai por nós, rogai por nós. Nós temos sempre esta tendência. É interessante que a Bíblia relata uma história que quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, etc., e foram junto a uma montanha, e Deus apareceu nesse lugar para falar o povo, porque Deus queria, como sempre quis, andar com o povo, entre o povo. Mas as pessoas ficaram tão temorosas
que disseram a Moisés: não, Moisés, vai tu, fala lá tu com Deus, e tu depois de falares com Deus, vens cá dizer a nós o que é que temos que fazer, nós não queremos nada andar assim. E hoje é exatamente a mesma coisa. Nós continuamos com esta mania de procurar alguém que nos fale de Deus, alguém que ore por nós, alguém que lute por nós diante de Deus, para ver se sejamos dignos de merecer a atenção de Deus sobre a nossa vida. Quando a boa notícia do Evangelho nos diz que Cristo quer ser formado em nós, para que Cristo seja formado em nós. Em nós significa em quem? Em todas as pessoas, idosos, menos idosos, jovens, crianças. Jesus quer habitar em todos nós. Todos nós. Essa é que é a boa notícia, faz parte de uma boa grande notícia, que é o Evangelho. Que Cristo seja formado em nós. Esse é o desejo de Deus. É por isso que aquele que está em Cristo tem o Espírito de Deus. Aquele que está em Cristo tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vive, habita em nós. Em todos o ser humano. Então, eu não preciso de nenhum pastor, eu não preciso de nenhum apóstolo, eu não preciso de nenhuma Virgem Maria, o que quer que seja, um guru que venha interceder a Deus por mim. Não, tu, todos nós temos acesso a esse Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! Esta é que é a boa notícia. Todos nós vamos a Deus através de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou a orar. Quando vocês forem orar, não precisam de andar a tocar o sino. Lá em casa, onde quer que vocês estejam, orem ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida. Uau! O pão nosso nos dá todo o dia. Glória a Deus. Perdoa as nossas falhas, assim como nós também perdoamos a quem nos ofende. Que oração tão bonita que Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou. Quando vocês forem falar com Deus, falem assim. E sabem uma coisa? Até mesmo antes de pedir alguma coisa a Deus, já Deus sabe o que é que vocês querem. Mas falem com o Senhor, podem falar. Todos vocês podem ir a Deus. Aleluia. Esta é a boa notícia do Evangelho. Mas a religião, os religiosos, gostam de complicar estas coisas. E por isso inventam frases, inventam ensinos. Não é? Como este ensino que anda por aí, que há bocado eu falei, não é? Que a Bíblia não é tão importante para a nossa fé. Que raio de ensino é esse? Na verdade, a nossa fé depende do ensino da palavra de Deus, depende do Evangelho, depende das palavras de Jesus Cristo. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece. E onde é que eu vou encontrar a palavra de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Por isso é que é importante adquirir uma Bíblia e começar a lê-la. Ao início pode não entender nada, não faz mal, mas leia. Leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia. É o conselho que eu dou. Como eu disse também, né? Temos que considerar que a maldição, temos de considerar a maldição como mandamento. Que coisa! Este pessoal está sempre vidrado em algumas coisas que se passaram no Velho Testamento e esquecem-se de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Eu não tenho nenhuma maldição, graças a Deus. Nem eu, nem nenhum de vocês. Somos livres da maldição da lei. Estamos livres disso.
Aleluia! Nós estamos livres. Agora, como eu digo, nestes vídeos eu contei e tenho estado a contar a minha história, não é? E também a minha fé. E se vocês querem ter mais estudos bíblicos, então eu encorajo que, se vocês querem saber o que é que de facto eu e a minha mulher, a Célia, nós acreditamos, então, se vocês desejarem, no YouTube, no canal da Igreja Lighthouse, vocês vão encontrar-nos lá, e vai lá estar, estão lá os vídeos das noites de ensino que nós transmitimos através da internet, através do YouTube, às quintas-feiras pelas 21 horas, e temos também os ensinos das nossas reuniões de domingo que se realizam na igreja. E se vocês se derem ao trabalho e quiserem realmente ter acesso a estudos bíblicos e tentar entender o que é que eu creio, qual é a fé, onde é que está a minha fé e a fé da minha mulher, vocês vão perceber facilmente. É simples. É simples. Agora, temos de facto de ter muito cuidado com o que se anda para aí a falar e a ensinar. E por isso eu aconselho que nós precisamos de conhecer o Evangelho, de conhecer as boas novas. Nós estamos agora ao domingo, faz agora três domingos, o próximo domingo é o quarto domingo, é a quarta mensagem de uma série que eu e a Célia resolvemos novamente ensinar. E o tema da série é Isto é o Evangelho. E aí vocês, ao ouvirem esses ensinos, vão entender aonde é que está a minha fé. Aonde é que está a fé da minha esposa, da Célia. E vão conhecer os ensinos. Mas, claro, vocês não são obrigados a nada. Eu só estou a dar uma sugestão. E acima de tudo, o mais importante é que se leia a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E sabe um conselho que eu dou quando for ler a Bíblia? Leia devagar. E comece pelo Novo Testamento. Leia devagar, vá lendo devagar, vá tentando entender o significado das palavras que estão lá escrito. E com o tempo você vai perceber que a boa notícia que é o Evangelho é tão simples, que é preciso virmos nós todos complicar isto tudo. Mas o Evangelho é simples. Qualquer criança entende as palavras de Jesus Cristo. Deus te abençoe, fica bem, até ao próximo episódio.